Agora, aqui em duas coisas, é importante também esclarecer o nosso ouvinte, né? Que radicalismo é diferente de extremismo, né? As pessoas confundem muito quando entra nessa discussão, mas eu quero saber a tua opinião em relação ao tarifaço aplicado pelos Estados Unidos e também a ação do senador Flávio Bolsonaro no assunto. Na primeira ação do Flávio é nula, né? Assim, é absolutamente irrelevante qualquer coisa que ele faça. E o Trump, primeiro falar do ponto de vista político, ele dá um presente pro Lula, né? Quanto mais o Trump empenha essa guerra contra o Brasil, do ponto de vista comercial, mais ele dá o discurso pro Lula de dizer: nós temos um inimigo externo, eu sou o único que defende a soberania, né? Não é à toa que o Lula e o PT repetem tanto soberania. Não cola, né? Para nós que somos de direita, para nós que acompanhamos mais a política, porque a gente sabe que o Brasil do Lula e o Brasil do PT não é o Brasil soberano, né? E nunca foi, em nenhum governo nós tivemos soberania de fato, porque a gente nunca teve forças armadas poderosas o suficiente para defender o nosso próprio território. Mas o Lula repete isso porque ele tem pesquisa interna mostrando que isso cola na parte do eleitorado que ele precisa para vencer a eleição, né? Então, não existe nada melhor para um governo em crise com problemas domésticos, e a gente vê os problemas de orçamento que a gente tem, os dados do CAGED são os piores que nós tivemos, tirando, com exceção da pandemia, né? Dados que nós tivemos também da inflação fora da meta, o juro, um dos maiores juros do mundo. Tem muitos problemas de segurança pública, a gente vive no estado de guerra civil. Tudo isso, a partir do momento que o Lula tem um inimigo externo, ele desvia a atenção dos problemas domésticos e ele cria, de certa maneira, um sentimento que não se estende a toda a população, mas a boa parte dela, de união nacional contra o inimigo externo. Isso aí vem desde 1984, né? O regime de 1984 do livro do George Orwell. Ora estava em guerra com a Eurásia, ora estava em guerra com a Lestásia. Por quê? Precisava de um inimigo externo para mascarar os problemas internos do regime, para mascarar a perseguição do grande irmão, para mascarar o problema que você recebia rações cada vez menores. Da mesma maneira como você tinha os problemas mostrados no regime de 1984 e que eles eram mascarados por um inimigo externo, quando às vezes nem havia coerência em relação a esses inimigos externos, né? Porque o regime oficial falava: nunca estivemos em guerra com a Eurásia, sempre estivemos com a Lestásia, nunca estivemos em guerra com a Lestásia, sempre estivemos com a Eurásia. Isso é um presente que o Trump dá pro Lula. Agora, o discurso bolsonarista é falacioso e não cola de que Trump está preocupado com a liberdade no Brasil. Trump está preocupado com a economia brasileira e só há tarifas por causa do Lula. Não é verdade. Há tarifas porque interessa para o Trump, né, atender o lobby da indústria nacional dos Estados Unidos e impor tarifas, e do agro, principalmente americano, e impor tarifas contra o Brasil. Da mesma maneira que interessa para o Xi Jinping impor 55% de tarifa sobre o nosso gado, né? E da mesma maneira que interessa para a União Europeia, né, atrapalhar o acordo de livre comércio para impedir que o nosso agro também exporte para a Europa. Então, a gente precisa entender que não existe nenhum líder estrangeiro que se preocupe com o Brasil. E da mesma maneira que o líder brasileiro não precisa se preocupar com os outros países. A gente tem que defender primeiro o nosso interesse nacional, né? Agora, há uma incompetência por parte do Lula nas negociações? Existe. Existe pouco esforço, existe. Porque a partir do momento que o Lula usa o Trump como palanque para vencer as eleições internamente, ele prejudica as nossas relações com os Estados Unidos. Né? Porque aí o Trump também não vai ficar apanhando calado, vendo o Lula utilizando ele de palanque para o seu próprio país. Aí o Trump vai fazer o movimento inverso. Ele utiliza o Lula de palanque para fortalecer sua posição. Né? O Trump passou por uma eleição difícil, das midterms ali, né? Das eleições de meio de mandato, e periga, né, impor uma derrota significativa para o Partido Republicano na próxima eleição, que ainda não se sabe qual que é o candidato que ele vai apoiar, mas a base republicana está frágil. Então, da mesma maneira como o Lula usa o Trump para mascarar sua fragilidade dentro do Brasil, o Trump também utiliza o Lula para mascarar sua fragilidade dentro das eleições americanas e do Partido Republicano. Então, não existe, e eu não vou cair na ilusão de que Flávio ou Lula estão defendendo o interesse nacional. Os dois, de um lado ou de outro, só querem utilizar a guerra comercial como palanque. Aí o interesse nacional vai pro buraco.
Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.